Que a paz do nosso Senhor e Salvador preencha o seu coração, porque é o único, que realmente pode nos dar a direção que nós precisamos, Às vezes a gente se sente perdido, Na verdade é assim que o ser humano se sente sempre, quando ele está em meio a dificuldades e incertezas. É Deus que vai dando a direção e trazendo alegria, de volta. Se porém você estiver aí perdido em dificuldades e tristezas, então é com muita alegria que nós voltamos nesse dia, nesse momento, a falar mais um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero orar, orar por mim, orar por você que está aí, do outro lado, para que a gente possa sempre procurar, as coisas de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Oremos. Ó Deus de eterna bondade, Tu és maravilhoso e santo, cheio de graça e misericórdia, e nesse momento tão maravilhoso que nós nos colocamos diante de Ti para falar de Ti, para estudar as coisas do Senhor, a Deus, que dá direção exata e real para uma vida sólida, uma vida concreta, contigo, uma vida direcionada, Senhor, com objetivo, com foco. E nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ajude, dá direção para nós, nos ajude, Senhor, a continuar a caminhar nossa vida, dando a palavra exata para cada um de nós que deseja nos firmar, nos alicerçar em Ti. No Senhor existe esse alicerce, por isso nós Te louvamos e colocamos a vida de todas as pessoas nas Tuas mãos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos para a leitura, primeiramente, a carta aos Colossenses, capítulo 2, do verso 6 ao 15. Então, Colossenses 2, do verso 6 ao 15, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habite corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém.
Em Cristo estamos aperfeiçoados. Maravilha, né? É justamente isso, né, que a palavra de Deus que nós acabamos de ler e que nós vamos caminhar um pouco, né, para que a gente possa adentrar, né, assim, de uma maneira mais profunda e tentar entender, né, quem nós realmente somos, né, as nossas fraquezas e quem é o Senhor Jesus, né, quem é o nosso Deus, aquele que nos ajuda, que nos fortalece, né, todos os momentos da nossa vida. Então Paulo aqui, né, ele acha prudente advertir sempre a continuar com a firmeza, né, sempre a caminhada cristã e não a deixar iludir com as sutilezas dos inimigos do Evangelho. Inimigos, tá? Porque assim, a gente sempre faz referência ao inimigo, né, maior, né, que é o próprio Satanás. Mas a gente não pode esquecer, né, que ele se utiliza de pessoas, né, que já uma vez foi seduzido pelas coisas desse mundo e que adentram justamente no meio da igreja. Pessoas que têm acesso a ensinos, diríamos assim, né, pessoas instruídas e boas, né, que conseguem, de certa forma, orientar as pessoas do modo errado, né, levando as pessoas não próximas a Deus, mas distantes de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. É porque a gente vê nessa procura sempre, né, de obreiros para trabalhar, né, e vamos colocar assim, de pregadores ou às vezes de professores de escola dominical, e a gente não atenta muito se essas pessoas são realmente fiéis aos ensinos de Deus ou não. Eu vi muito disso na minha caminhada. Sempre eu trabalho isso, né, com a minha igreja, né, e isso daí vai de orientação para outras pessoas que irão assistir também esse vídeo. Tomem cuidado quem vocês colocam, né, na frente para instruir, porque às vezes a gente não tem o dom para falar. Nossa, a pessoa tem um dom, fala tão bem, eu vou colocar ele. Toma cuidado, né? Toma cuidado com isso, porque o que parece de repente uma ajuda uma ajuda para o serviço de Deus é uma desajuda, né? Eu estou brincando aqui com as palavras. Ao invés de ajudar, realmente trabalha ao contrário, que não leva ao entendimento a ninguém, só afasta as pessoas. E o ensino cristão tem por finalidade fazer com que as pessoas permaneçam na verdadeira doutrina e amadureça, né? Então sempre existe dificuldade, né, para as pessoas que querem levar a igreja ao verdadeiro amadurecimento. Ela não consegue. Mas uma pessoa que chega com sedução, com filosofias vãs, essa consegue um plenário aí cheio de pessoas, né, satisfeitas e bebendo de uma água aí que vai trazer uma congestão, né? Vai trazer infelicidade, vai levar ao afastamento de Deus. Assim como recebestes, né, de Cristo, Senhor, assim andai. Andar em Cristo é seguir os seus princípios e não se esquecer da preeminência do Filho de Deus e da sua autoridade. Ele, somente Ele é o Senhor. Os crentes não devem desviar-se
do Evangelho que receberam. Ao contrário, precisam sempre avançar, ir para frente. E Paulo ensinou como fazê-lo. Primeiro, ele usa a palavra radicados. O que seria? Criar raízes, né? Mas criar raízes no que, em quem, né? Em Cristo. Se você tiver raízes aprofundadas em Cristo, você vai suportar, né, as coisas que virão ao contrário. Mas se as raízes forem superficiais, é qualquer vento. É por isso que às vezes as pessoas são levadas a todo vento de doutrina, porque não estão enraizados. Radicados traz justamente essa ideia de estar enraizados, né? E quanto mais a gente se aprofundar em Cristo e no conhecimento das coisas que Cristo nos deixou, nós vamos suportar heresias, né? Todo vento de doutrinas, e nós vamos continuar. E daí ele usa outra palavra, edificados. A igreja é como um edifício, né? Espiritual, que tem por objetivo se alicerçar em Cristo. Puxa, ele é o alicerce. E também a pedra de esquina, que dá firmeza às paredes de toda a construção. Ele é o fundamento e nós somos edificados sobre ele, a rocha eterna. Então, se a gente estiver, né, justamente edificados, né, em cima de um alicerce que dá, né, que sustenta as paredes, né, justamente pensando nas edificações, nas construções humanas, né? Se uma construção não tiver alicerce, ou se o alicerce é mal feito ou fraco, a edificação não vai conseguir persistir, né? Vai começar a causar rachaduras, trincas na edificação. E num alicerce, né, como a rocha eterna que é Jesus Cristo, a gente vai manter firme. Sempre pode vir, né, as dificuldades da vida, pode vir as heresias, a gente vai estar lá firmes sempre. Daí ele usa uma outra expressão, confirmados na fé. As verdades preciosas, né, de Deus foram ensinadas, né, por Epáfras, deveriam ser confirmadas no coração e na vida dos colossenses, enquanto prosseguiam na caminhada cristã. A fé, tanto no sentido de confiança em Deus, como no sentido de conteúdo doutrinário, precisa ser testada diante das dificuldades e oposições a fim de ser aprovada. Então tem ensinamentos aí que não tem substância, né? Sabe aquela coisa que fica sempre fazendo comentários e a gente fica imaginando só coisas, mas não tem, né, sentido doutrinário, uma firmeza, né, que traz, né, que vai trazer ali a palavra, né, confirmados na fé, né, um trabalho rigoroso, né, compromissado dos seus servos, a fim de que a intenção seja de levar as pessoas ao entendimento e não de distrair. Né? E igreja não foi criada para distrair ninguém. Eu tenho falado sempre, às vezes essas palavras não chegam assim, né, de uma forma nítida no ouvido, no coração das pessoas, mas às vezes as pessoas estão usando a igreja para distração. Tipo assim, não tem o que fazer no domingo, vai para a igreja.
Não, é negócio sério, igreja. Esse encontro que nós temos aí, eu gosto de colocar assim, esse encontro que nós temos, né, nos dias de culto, seja domingo, dia de semana, é um oásis no deserto, né, um momento que nós paramos para nos refrescar, nos alimentar, nos nutrir da palavra de Deus e sentir, né, abraçados por Deus e pelos irmãos para a gente fazer o serviço. É o que eu não vejo, né? Na caminhada da igreja a gente vê só as pessoas indo para a igreja e não tem compromisso com as pessoas, né, com Deus durante a semana que se segue. Isso é preocupante e isso é uma prática, queridos, que tem tomado forma na igreja de Cristo. E não adianta, parece que a gente fala e algumas coisas estão tão endurecidos, né, na mente, no coração das pessoas, que não conseguem entender isso. O que nós fazemos lá, né, a prática do culto, nada mais é, queridos, do que um refrigério, do que um encontro e um fortalecimento para a gente sair para fazer o que precisa. E isso não acontece, né? Geralmente, 99,9% não existe isso na igreja. A igreja caiu nessa mesmice e esfriou, porque ela não sabe por que ela vai na igreja. Ela não sabe por que ela vai na igreja aprender. Ela espera uma palavra, né, algumas expressões, né? Uma das expressões é: vamos na igreja buscar a palavra, né? A palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de puxada para a pessoa ir, mas as pessoas não estão indo. E a gente precisa acordar para isso. E outra expressão que utiliza aqui é crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça. Aqui está mais um princípio, né, que orienta o cristão a andar em Cristo. Uma pessoa não pode ser verdadeiramente cristã sem demonstrar uma genuína atitude de gratidão pelos tesouros de sabedoria, de conhecimento disponíveis em Cristo. É preciso crescer em ações de graças, encontrando sempre, a cada dia, mais motivos para agradecer a Deus. Porque a gente vai correndo na vida, né? A gente pede, mas não para nunca para agradecer, né? E não consegue ver, queridos. Um coração que não é grato a Deus, né? A gente é no meio de um maremoto aí, né? De toda uma turbulência, a gente não consegue perceber a proteção de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, e a gente parar um minuto, a gente fala assim: deixa eu parar de pedir um pouco, deixa eu agradecer mais, né? Porque atrás de um pedido vem um outro pedido, e nunca a gente para agradecer, sabe? Isso é complicado, porque uma pessoa madura em Cristo, ela é grata, querido. Ela é grata pelas bênçãos de Deus, ela é grata pelas pessoas que o instrui, que leva ao crescimento espiritual. Ela não trata as pessoas que tratam da sua espiritualidade de qualquer jeito. Hoje eu vejo assim, sabe, uma igreja, a igreja de Cristo num todo, né? Não estou falando especificamente de uma comunidade, que elas deixaram de olhar para as pessoas que as dirigem, né, que ajuda elas a entender, né? A gente não vê atitude de gratidão, né, pelo seu pastor, pelo seu presbítero, pelo seu diácono, por aqueles que conduzem. E tudo isso, né, prestem atenção, tudo isso enfraquece o corpo de Cristo, né? Porque ora de um lado aqui o líder falha, né, em algumas atitudes deles, né, do líder ou dos líderes, e outro momento a membresia falha em suas atitudes também, em não ajudar, né, em não seguir os conselhos,
nada mais é do que quando o pastor, um presbítero, um pregador está falando, ele está direcionando o povo. Cabe às pessoas entender, abraçar, querer seguir ou não. Até as pessoas brincam muito com essa questão de conselho, né? Uma das frases fala assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. É uma tremenda de uma bobagem, de uma mentira, né? Porque o conselho nunca é vendido, né? O conselho é fruto de um amor, né? Só a pessoa que dá conselho é que quer o bem da outra, não quer ver a outra se esborrachar, correto? Então ela é fruto do amor, da compaixão, da misericórdia, e não existe preço, né? Então algumas falas que o mundo cria não faz parte do nosso linguajar, né? Conselho, só dá conselho quem ama as pessoas que estão próximas de você, senão ele deixa se arrebentar, dá até risada, né? Deixa eu ver para onde ele vai, deixa ele cair, se arrebente lá, e quando se arrebentar vai dar risada. Isso daí é obra de Satanás, né? E não de quem ama, né? Quem ama nunca quer ver o mal das pessoas e quer ver as pessoas estruturadas em Deus. Então por isso essas lições aos Colossenses, aos Gálatas, que foi antes, né, que foram antes as lições, vem ajudar a gente a entender o que significa igreja, né? Igreja não é palco de diversão, de entretenimento, né? De passagem, né? Você passa lá, tchau, fecha a porta, fui. Não, é lá. Então, assim como Paulo pediu no passado para que as pessoas observassem, fossem, continuassem, avante, adiante, assim nós fazemos esse apelo também, para que as pessoas continuem, né, perseverantes, sempre na caminhada. Segundo ponto, não voltem a ser escravos. Puxa vida, você já foi lá, né, escravo, agora quer voltar de novo? Versículo 8, 16, 18, tem 3 coisas interessantes, né? Ninguém vos venha enredar, ninguém, pois, vos julgue, ninguém se faça arbítrio contra vós outros. E nós vamos aqui mais, né, no verso 8, que ninguém leve a pessoa a enredar, né? Não mude o caminho, né, o objetivo, né? Não faça com que ele saia do caminho de Deus. E ele mostra aqui em primeira mão a deficiência, né, da filosofia, porque quando ele trabalha toda essa questão, né, de a pessoa levar a outra para outro caminho, ele usa, né, a questão da filosofia, porque a ideia da filosofia é criar um monte de argumentos, né? Argumentos lógicos, inteligentes, que eu acredito que o ser humano ele tem uma fraqueza muito grande, porque se uma pessoa que está do outro lado ela for muito boa no convencimento, mesmo que seja uma tremenda de uma besteira do que ele está falando, ele leva multidões a acreditar, né? Haja vista um tempo atrás uma seita aí que levou, né, um monte de pessoas a suicidar, né? Eu não sei muito bem do que se tratava isso, o que ele falou, mas fez quase que uma lavagem cerebral, né, nas pessoas, que as pessoas foram induzidas a ir para um suicídio como, sei lá, um remédio, sei lá, para algo melhor, não sei o que fez, né? Mas ele conseguiu, né? A filosofia tem, né, esse poder, né, essa sutileza que usa aqui, de vãs sutileza, ela é sutil, né? Ela é esperta, ela é ligeira, porque se cria formas humanas
para responder certas questões. É por isso que a gente não pode ser apressado muitas vezes quando uma pessoa pergunta algo espiritual, né? Uma pergunta da palavra de Deus. Logo nós, pastores, presbíteros ou professores, achamos que nós temos que responder de pronto a pergunta daquela pessoa, porque se a gente não fizer isso, vai dar ideia para aquela pessoa que a gente não sabe nada. E como as pessoas têm que acreditar na gente, a gente tem que dar resposta na lata para as pessoas. E tem respostas que são criações nossas, né? E algumas perguntas assim complicadas, né? Por que Deus não fez isso? Por que Ele deixou de fazer aquilo? Eu costumo responder essas perguntas. Isso é mistério. Deus é Deus, meu filho. Deus é Deus, Ele sabe por que Ele fez isso. Se Ele é Deus, se Ele é Senhor, Ele tem um objetivo específico para isso. Não cabe a mim, né, responder essas indagações, né? Peça a Deus, né, para que você entenda e, sobretudo, entenda que Deus é Deus. Ele não precisa dar satisfação para nós, né? E a gente sempre acha que sabe mais do que Deus, né? A gente colocaria a jabuticaba no chão e a melancia na árvore, né? Tem uma historinha disso, né? Que o camarada estava embaixo de uma árvore e imaginando por que aquela árvore enorme não dava melancia, né? E ele adormeceu ali. E durante o sono dele caiu, né, uma fruta, eu acho que era jabuticaba mesmo. Caiu sobre ele. Quando ele acordou, né, com a queda daquela fruta, e falou: ainda bem, né? Que essa árvore não, como eu pensei antes, né, não tem melancia, porque se fosse uma melancia que tivesse caído na minha cabeça, tinha sido fatal até, né? Então é isso, queridos. Deus é Deus e a gente tem que seguir os padrões dele, sendo orientados, e os mistérios dele, cabe a ele no momento certo revelar para os seus filhos. Ele não vai revelar para o mundo inteiro isso, né? Quem estiver aí enraizado, edificados, confirmados na fé em Deus, Ele vai revelando o nosso coração. E a gente não fica toda hora preocupado aí, né, em dar significado. Né, que nem tinha uns amigos, né, uns colegas aí de profissão, e os camaradas sabiam, né, que a gente era pastor, tal, cristão, e às vezes vinha com aquelas perguntas, né, pra gente: qual que é o significado de 666? Eu falei: cara, quem que é o 666? Né? Então os camaradas fixados aí em Apocalipse e tal, e querem entender o que está escrito no Apocalipse, e queria que a gente desse resposta. Eu falei: viu, isso não cabe, meu. Leia a Bíblia inteira, se conecte com Deus, né? Porque o que for importante para nós, Ele vai revelar para nós. E às vezes a gente quer ler a Bíblia de trás para frente, né? A gente quer pegar um texto, um versículo isolado da palavra de Deus e quer dar sentido e significado. E a gente tem que, na verdade, preencher, né, das coisas espirituais e não ficar muito questionando algumas coisas. E isso eu tenho aprendido com o meu tempo, né, de vida, sabe? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai se calando mais, né? A gente vai fechando mais a boca para algumas coisas, porque a gente não tem resposta para a maioria das coisas, né? Como eu disse, as coisas vão sendo reveladas para o nosso coração, para aquilo que vai ser fruto para a sua vida, para o seu amadurecimento espiritual. Não é o que você quer aprender, é o que Deus quer que você aprenda. E às vezes a gente não sabe nem viver, né, como vive, como que a gente ama o outro. A gente quer entender algumas questões bíblicas que não fazem sentido naquela hora pra gente, queridos. Eu quero ser especialista em Ezequiel, né? Puxa vida, né? A Bíblia, é tão complicado as revelações de Deus, né?
para a gente querer aprender o que a gente quer e não o que Deus quer que a gente aprenda. A suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, né? Então o ser humano também cria tantas coisas para colocar no lugar de Cristo, para chegar até Deus, em vez de se sujeitarem a um sistema religioso, muitas vezes enganadores. Os cristãos deviam, e os cristãos de hoje devem, experimentar a suficiência de Cristo. Essa passagem bíblica aqui, de Colossenses 2, versículo 9 ao 10, descreve a gloriosa majestade da pessoa e a suficiência do Salvador. É nele, que diz assim no verso 9, é nele, em Jesus, que habita toda a plenitude da divindade, e não apenas parte dela. A divindade não está espalhada em muitos seres angelicais, como os falsos mestres já ensinavam, né, os colossenses, mas concentra-se toda a plenitude em Cristo. Ponto. Não é só em Cristo. Corporalmente, toda a plenitude habita em Cristo, corporalmente, para enfatizar que ele assumiu a humanidade e não meramente uma aparência humana, pois o Verbo se fez carne e foi manifestado na carne. O que as pessoas viram foi exatamente um ser humano, queridos, né? Com toda a sua divindade, mas corporalmente ele veio, habitou entre nós, sofreu conosco na caminhada da sua vida e até o final, né, culminando com sua morte. Dá ênfase lá na morte dele, né? Mas a vida dele inteirinha de ministério foi de dedicação às pessoas. Aquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, aquele que não tinha duas túnicas, né? Aquele que não carregava provisão, né? Então ele tinha o que ele precisava. Isso nos ensina muito, né? Um tempo que nós vivemos só preocupado, né, em a nossa despensa, né? Ele estava totalmente dependente de Deus. E tudo que ele precisava ele tinha. Eu acho que a gente precisa um pouquinho, não deixar de trabalhar, né? Não vamos confundir uma coisa com outra, que a gente tem que deixar de trabalhar e ficar olhando para cima e... Não, a gente tem que trabalhar, porque assim, depois do pecado, já falou que o homem tinha que ir viver com o suor do seu trabalho, né? Então isso vale, tá bom? Mas a gente não ficar, a ideia é que a gente não fique totalmente preocupado, ansioso, como os evangelhos trabalham, né? Essa ansiedade, olha lá os lírios do campo, né? As aves do céu, né? Que têm o que precisam. Então a vida nossa tem que ser sem pretensões, né? De querer ter tudo na vida, né? E de repente também os evangelhos falam louco, né? Hoje mesmo te pedirão a tua alma, né? Construir celeiros, 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 né? E de repente a nossa partida tá daqui a alguns minutos, né? Horas, ou dias, né? Ou meses, Deus sabe. Toda a plenitude da divindade é ali em Jesus, habita em Cristo, e não apenas parte dela, né? Eles trabalhavam muito essa ideia, né? Como se fosse um profeta, algumas coisas divino. Não, ele era totalmente divino e totalmente humano, né? E era difícil para eles entenderem, né? Isso porque a carne,
para os gnósticos era a ideia de pecado, né? Como que algo puro podia habitar numa coisa impura, que era a carne, que era o corpo, né? Eles não conseguiam entender isso. Deus pode, porque Ele é o próprio Deus, é a segunda pessoa da Trindade, Ele pode, né? Então a gente não pode confundir isso, deixar nossa mente também trabalhar e ficar questionando, né, algumas coisas. Não, ali estava uma pessoa, né, totalmente humana e totalmente divina também. Nele estáis aperfeiçoados, versículo 10. Cristo é a revelação completa e total da divindade. Logo, seguindo, os crentes também se tornam aperfeiçoados. Não é necessário procurar outra fonte para ser espiritualmente completo. E a gente tem visto na caminhada religião, o pessoal fala que é religião cristã, mas não tem nada de cristianismo, né? As pessoas criam um monte de apetrechos e diviniza tudo aquilo, né? Para dizer que através daquilo as pessoas vão obter a salvação. Ai, meu Deus do céu, né? Onde que chegou a religião que as pessoas falam que é cristã? Como que Cristo habita numa coisa dessa, né? Ele é capaz de fazer tudo, ele não precisa da ajuda nossa, né? Nesse sentido, ele precisa da nossa ajuda como obreiros, né? Como mordomos, não para dar forma para as coisas que ele planejou. Ele é o cabeça, né? Quem dá forma é o cabeça, é o cérebro, e nós somos o corpo, aquele que executa, né, através de Cristo a coisa. Mas criar fórmulas, né, criar um monte de apetrechos e de santos e de fórmulas mágicas, né? Então o ser humano está totalmente longe, né, dos conceitos bíblicos e doutrinários também, né, acerca de Deus. Estão muito distantes. Ele é cabeça, né? Todo principado e potestade. Agora nós entramos na obra redentora de Cristo. Essa obra redentora de Cristo é excelente, queridos irmãos e irmãs. Se em Cristo habita toda a plenitude da divindade, somente Ele tem o poder para ser o mediador entre Deus e os homens, continuando a exortar ali os colossenses a recusarem qualquer sistema de crença que não fosse baseado na autoridade de Cristo. Paulo apresenta a excelência da obra redentora de Jesus em Cristo, a completa salvação. Os falsos mestres ali atuavam em Colossos, assim como também em Galácia, ensinando que a circuncisão era necessária, aquilo que nós estudamos nas lições anteriores, que era necessário a circuncisão. Paulo combate sempre essa heresia com a afirmação contidas em 2 versículos, versículo 11 e 12. Versículo 11: fostes circuncidados. A circuncisão era um ritual da antiga aliança, né, que o macho até no 8º dia passava. Ele fala que o cristão foi justamente isso que acontece em relação ao coração. Romanos 2:29, a circuncisão que é do coração, no espírito, não é segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus.
Então é mudança de vida, está no coração, não é amputando parte, né? Do nosso corpo que vai dar, né? Não, é através de Jesus. Ele já nos comprou, ele já nos colocou em uma família, né? Ele nos abraçou a partir dali. Então não há necessidade de um ritual para justamente justificar e endossar, né? Agora você pertence. Não, é batizado, né? Em nome de Jesus, sempre, né? E a partir dali começa uma nova vida, né? Eu ia falar simples assim, né? Mas não é tão simples assim, né? Porque uma coisa que parece tão simples se torna tão complicada para o coração humano entender, né? E a gente sempre complica, né, as coisas que deveriam ser descomplicadas e simples para nós, né? É por causa da nossa natureza humana e do pecado que reside em nós. E daí ele usa outra expressão: fosse sepultados. Sepultamento espiritual do cristão se dá quando acontece a sua união com Cristo pelo batismo do Espírito, né? A água é um símbolo, tá? Mas dando ideia dessa ligação espiritual com Cristo. Às vezes as pessoas dão mais atenção para a forma que é a água, né? O batismo, a água, e daí tem uma discussão teológica terrível, se é por imersão, se é por aspersão e tudo mais, quando na verdade o principal disso e da leitura é que ele, naquele momento, publicamente, ele está falando: olha, a partir de agora você passa a ter uma nova vida. Esse é o sentido do batismo, né? Então existe a água, aquele momento, né, publicamente, para exemplificar, né? Eu colocaria até dessa forma, de exemplificar uma coisa que é espiritual. E a espiritual, ela não pode se fechar por uma forma somente. E tem igrejas aí que batizam e rebatizam, né, constantemente. Eu não sei como que é o batismo do arrependimento, né? Toda hora a pessoa fica batizando. Tem um bispo aí de uma igreja aí, nossa, cada vez que ele comete um pecado e se arrepende, ele pede para um outro bispo, o pastor dele, batizar ele de novo. É uma falta de compreensão, né? Em relação ao batismo, é um só batismo, uma só fé. E é assim que caminha a igreja. Uma vez que você tomou a decisão, a atitude de seguir a Cristo, fechou. Começa ali uma nova vida. Não tem como você voltar atrás. Acho que eu não fiz direito naquela igreja, deixa eu fazer certo nessa outra. Ai, meu Deus do céu. Vai gastar pele, o camarada não vai entender nada, né? Fosses ressuscitados. Pelo poder de Deus, Cristo foi ressuscitado da morte. Desse ato, o cristão também partilha. Na conversão, os crentes são espiritualmente ressuscitados com Cristo. Aqui não há referência à futura ressurreição. Paulo está falando de uma experiência presente, a uma nova vida no Espírito. Está trabalhando a ideia de que a partir de que você é comprado e você passa a ter uma nova vida com Cristo, é uma vida fundamentada no Espírito Santo de Deus. Essa é a ideia da ressurreição aqui nesse texto, né? Você passa a ter uma nova vida. Então as outras coisas que virão lá futuramente é fruto desse trabalho do presente aqui, desse entendimento de estar plantado a Deus. E a gente às vezes se preocupa muito numa ideia futurista sem se preocupar com a ideia presente da igreja. A igreja, ela já começa aqui trilhar o seu futuro. E nós já começamos o nosso futuro, na verdade. Aquilo que não vai morrer eternamente já começou através de nós.
né? Então a gente está mais preocupado como que vai ser o céu, né? As delícias, né? Se a fruta lá é mais doce do que aqui, a jabuticaba é mais doce do que aqui, se lá tem riozinho, se lá a gente vai comer, se a gente vai beber. Não existe resposta para esse tipo de questionamento, queridos e queridas, né? São coisas que a gente desconhece, né, do futuro. Vamos ver o presente? Viver o presente de maneira correta, acertada, edificados, enraizados em Deus. E o futuro a Deus pertence, nós já estamos nele. Como isso vai acontecer é outra história. Em Cristo há completo perdão. Paulo aqui aborda a mesma verdade, né, que expõe nos 2 versículos que nós acabamos, né, de referir, o 9 e o 10, né? Ou melhor, o 11 e o 12. Mas ele começa aqui falando, né, do perdão, enfatizando que o perdão é completo através de Jesus. E os colossenses estavam aqui na seguinte situação: mortos nas suas transgressões. Versículo 13. Antes de ser salvo, o homem está espiritualmente morto. Isso significa dizer que é incapaz de responder a qualquer estímulo espiritual. Consegue entender? Porque muitas vezes nós falamos determinadas coisas e as pessoas não entendem? Porque ainda não está ali plantado, queridos. Não faz sentido. E daí quando a gente vai fazer alguma mensagem para as pessoas que não são cristãs, a gente quer falar na linguagem nossa e querer que eles entendam as coisas que a gente entende. Não vai. Enquanto eles não forem chamados, não tiver um toque, aquilo vai ser incompreensível para eles. Eles não vão conseguir ligar uma coisa com outra. É só no momento mesmo que Deus tocar no coração, daí sim, né, vai fazer sentido, né, vai ter esse estímulo espiritual. Mortos pela incircuncisão da carne. Os colossenses eram gentios antes de serem incorporados na igreja, e por isso se encontravam fora do alcance da misericórdia divina, segundo a aliança. Estavam cortados da vida com Deus por causa da transgressão. Ficavam longe da sua presença como povo rejeitado. Então ele esclarece algumas coisas. Olha lá, atrás pela antiga aliança vocês estavam perdidos, agora não. Agora perdoados. Cristo trouxe vida aos que estavam espiritualmente mortos. Ele oferece o perdão a todos que se encontram subjugados pelo pecado. Foi cancelado o escrito da dívida. Às vezes a gente não tem ideia também, né, dessa quantidade, desse valor dessa dívida. A dívida nossa é muito grande, queridos. A nossa dívida é enorme. A gente não tem ideia da nossa dívida com Deus. A nossa dívida é enorme, é impagável. Vamos colocar essa expressão, né? Acho que seria ideal. A nossa dívida é impagável por nós mesmos, mas se tornou, né, pagável através de Jesus. Ele cancelou, depois lá pago a sua dívida. Isso é maravilhoso demais, né, pra gente dar mais importância com aquilo que Deus fez por nós. No início da lição a gente falou de gratidão, né, e a gente entender o que significa ser grato, dar valor por aquilo que Deus fez por nós. E terminando, em Cristo a completa libertação. Na cruz de Cristo, que pôs o fim à nossa condenação, livrou-nos também de
toda escravidão. As amarras, queridos, as amarras do pecado que nos aflige, né? Você fala, mas sempre somos rodeados, né, por ideias pecadoras, malignas, né? Mas em Cristo nós não temos, a gente pede, né? A gente resiste, o diabo foge de nós, a gente continua ali plantados e a gente vai ter, né, força. É por isso a gente não é mais escravizado, né? Toda hora como a gente sempre ouve, a carne é fraca, né? Para dar desculpa pelas quedas toda hora, aquilo se tornou até uma diversão, né? A carne é fraca e vamos. Não é assim, não. Realmente a carne é fraca, mas o Espírito vivifica. E através do Espírito de Deus a gente continua avançando, avante. Viva, queridos, em Cristo Jesus, porque em Cristo realmente há vida. Em Cristo há sentido, né, das coisas. Sem Cristo não tem sentido nenhum. E eu não quero, queridos, que tudo isso que nós falamos, que conversemos, seja só objetos de ideias, como nós falamos, aí, de sutilezas filosóficas, né? Mas que seja realmente condução através do Espírito Santo de Deus para plantar em nós e motivar, né, a igreja a continuar a resistir, trabalhar, né? Avançar significa trabalhar e resistir também às chamadas diabólicas desse mundo. Tomem cuidado, né? Vamos juntos, né? Como orientação, seguindo a palavra de Deus, esse estímulo, né, dessas lições, para que a gente possa resistir, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana. E exercitem a fé, exercitem a prática da palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.